Boa noite. Então, eu agradeço a todos que estão nos escutando hoje de noite. E eu quero ler uma passagem no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11. Então, quem quiser acompanhar a leitura, eu vou ler o fim do capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quero ler também no Evangelho de João, João capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então são essas duas escrituras que eu tinha em mente para a nossa segunda parte da reunião. Então hoje, sexta-feira de noite, fim de semana já iniciou para a maioria das pessoas. As vias em direção à serra e à praia estão lotadas. Pessoas indo para o seu descanso do fim de semana. Nós lemos sobre um descanso prometido. Nós lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele fala de um descanso para a vossa alma. É diferente do descanso necessário para os nossos corpos. Aquele repouso semanal, o repouso noturno, necessário para a saúde do corpo. Mas o Senhor Jesus Cristo fala do descanso para a vossa alma. Esse é um descanso que também os homens procuram. É uma procura, uma busca, que na maioria das vezes os homens passam a vida inteira buscando descanso para a sua alma. Infelizmente, a maioria morre sem ter encontrado descanso para a sua alma. Pessoas buscam esse descanso em medicamentos calmantes, antidepressivos, drogas. Neste momento, pessoas tentam preencher esse vazio da sua alma em divertimentos, em prazeres que são oferecidos pelo mundo. E o homem vai em busca destas coisas, desejando preencher uma necessidade da alma. E aqui nós temos o privilégio de ler aonde esse descanso pode ser encontrado, onde esse vazio
pode ser preenchido. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu gostei da maneira em que eu li este versículo e pensei quantos estão cansados e oprimidos, mas não sabem que estão cansados e oprimidos. Pessoas em busca de distrações e divertimento e prazeres que são passageiros. Segunda-feira vem aí e tudo volta a zero de novo. Pessoas em busca de paz para a sua alma. Se entre os nossos ouvintes tem pessoas com desejo de obter paz para a sua alma, descanso para a sua alma, aqui está o convite do Salvador: vinde a mim e eu vos aliviarei. É um convite que é estendido a todos. Vinde a mim, todos. Mas tem uma ressalva feita. O convite é estendido aos que estão cansados e oprimidos. E aí a promessa é feita: eu vos aliviarei. O mundo está cheio de pessoas que, na realidade, não estão cansadas do seu pecado. Certamente estão oprimidas pelo pecado, mas não sabem disso. O pecado é opressor. O pecado, a Bíblia diz, traz a morte. A palavra de Deus diz que não há descanso para o ímpio. A vida do ímpio, a vida da pessoa em seus pecados, é uma vida atribulada, sem descanso. Mas o nosso coração, a Bíblia também nos diz, é enganoso. O nosso coração é enganoso e perverso. A pessoa atribulada, inquieta, sem paz, ainda é enganado pelo seu próprio coração e pelo diabo. E não se dá conta que é um escravo que está oprimido. Mas para aqueles que sentem o peso do pecado, o peso da opressão, ser um servo do inimigo das nossas almas, aqueles que compreendem que estão num caminho que leva ao inferno. O Salvador estende um convite: vinde a mim e eu vos aliviarei. Talvez alguém que me ouve hoje de noite ache estranho esse tipo de linguagem. Então, eu preciso dizer que a Bíblia nos ensina, Deus nos avisa que todos nós somos pecadores. Não há diferença, porque todos pecaram, diz Romanos 13, 23. Todos pecaram, não tem exceção nenhuma. E também a mesma palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. O fim de uma vida em pecados é a morte eterna. Significa o inferno. Cada pessoa que nasce em pecado, que vive em pecado e morre desta maneira,
vai para um destino longe de Deus, vai para um lugar da onde ninguém sai. Depois desta vida, há apenas dois lugares. Existe o céu onde Deus habita, e existe o inferno longe de Deus, um lugar de tormento eterno. É assim que a Bíblia descreve. Um lugar de choro e ranger de dentes. É assim que a Bíblia descreve. E a palavra de Deus nos ensina que naquele lugar de tormento, a pessoa passa a eternidade com todos os seus sentidos, com a sua memória, e não há alívio, nem de dia nem de noite. Este é um lugar mais horrendo e pavoroso do que eu consigo imaginar e muito menos explicar. Mas ele existe. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas para lá vão as pessoas que morrem em seus pecados. É por isso que Deus enviou ao mundo o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não vá para esse lugar de tormento. Deus enviou ao mundo o seu Filho por amor a nós, não desejando que nenhum se perca, que nenhum vá para o inferno. Deus desejando a salvação de pessoas como nós, enviou ao mundo o seu Filho para morrer numa cruz, para ser castigado em nosso lugar, para tomar o juízo que nós merecemos. O Senhor Jesus Cristo, pendurado naquela cruz, sendo feito pecado por nós, se tornou o substituto do pecador que o aceita como Salvador. Desculpe, eu ia espirrar. Nosso Senhor Jesus Cristo, pendurado na cruz, foi castigado por Deus em lugar do pecador. Levando, o apóstolo Pedro diz, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pendurado naquela cruz, ele levou o castigo que nossos pecados mereciam. Ele levou o juízo de Deus em nosso lugar. Deus tendo descarregado sobre o seu Filho todo o castigo que eu mereço. Eu, o pecador, tenho um substituto ao meu dispor, que eu posso aceitar como meu substituto, meu Salvador, porque ele morreu por mim sobre aquela cruz. E é por isso que ele pode oferecer descanso para a minha alma, porque o juízo que eu mereço já caiu sobre ele. Ele pode me aliviar, ele pode dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele oferece alívio porque o castigo que eu mereço já caiu sobre ele.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Lamentavelmente, tem pessoas que não estão reconhecendo que estão cansadas e oprimidas. Ou quem sabe gostam tanto dos seus pecados que não têm interesse no que o Senhor Jesus oferece. Amam tanto a sua vida de pecado que não tem interesse naquilo que o Salvador oferece. Para esses não tem salvação. Para quem não deseja, não há salvação. A salvação é para os cansados e oprimidos pelo pecado que desejam alívio, que desejam perdão. Para estes, o Senhor Jesus Cristo diz: vos aliviarei. É uma promessa. Não é uma promessa como as que serão feitas daqui a alguns meses na campanha eleitoral. Homens que não pretendem cumprir a sua promessa e nem têm condições de cumprir sua promessa. O Senhor Jesus Cristo diz: eu vos aliviarei. É uma promessa que ele tem poder para cumprir. Meu amigo, se tu estás cansado e oprimido pelo pecado e sinceramente desejas ser livre não só do pecado, da servidão ao pecado e a Satanás, mas deseja ser livre da condenação eterna, que é o salário do pecado. O Senhor Jesus Cristo estende o convite para ti. Diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A pessoa que crê nesse Salvador, que aceita, que compreende que Cristo sofreu em meu lugar, morreu em meu lugar, para que eu tivesse alívio e descanso para a minha alma. O Senhor Jesus Cristo garante: vos aliviarei. No nosso próximo versículo, nós lemos que depois que uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, obtém descanso para a sua alma, recebe o perdão dos pecados, recebe a certeza que os meus pecados nunca mais me condenarão para o inferno. O meu pecado foi castigado quando Cristo sofreu sobre aquela cruz e morreu no meu lugar. Então, a pessoa aprende outras coisas, experimenta em sua vida outras coisas. Dê atenção para este versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muitas pessoas, considerando a necessidade de salvação, considerando a disponibilidade de uma tão grande salvação, são enganadas pelo seu coração, são enganadas pelo inimigo das nossas almas, e pensam: eu nunca poderia viver a vida de um crente, eu nunca poderia viver sem o meu vício, sem as coisas que eu gosto de fazer.
Eu nunca teria como viver indo a pregações do Evangelho e vivendo esta vida de crente. O nosso coração enganoso tem tido sucesso em desviar as pessoas do Salvador. Pessoas têm chegado à porta da salvação e dado para trás. Coração enganoso, dizendo: essa vida, eu vou perder muita coisa. Sabe, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo diz para aqueles que dão este voto de confiança e o aceitam como Salvador: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aquilo que parece um jugo, a pessoa salva descobre que é suave. Aquilo que parece um fardo que eu não teria condições de carregar, a pessoa salva descobre que é leve. E aquelas coisas imundas que pareciam tão importantes perdem seu encanto, perdem sua importância. Meu amigo, aquilo que te leva para o inferno não tem valor algum. Não tem uma pessoa no inferno hoje de noite que pensa: valeu a pena eu segurar aquele vício. Valeu a pena eu continuar naquela vida que eu gostava tanto. Nenhuma pessoa no inferno tem saudades dos seus pecados. Eles lamentam eternamente não ter se arrependido enquanto havia disponível descanso para a sua alma. As pessoas no inferno não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Estarão lá para sempre. Hoje o Salvador oferece alívio, descanso, salvação. Da parte dele não há impedimento algum. Vinde a mim, eu vos aliviarei. O impedimento está da parte do pecador, ainda receoso, ainda hesitante em receber um Salvador disposto a lhe perdoar. Mas é para os que estão cansados e oprimidos, é para aqueles que têm desejo de mudar o rumo da sua vida, os que têm desejo de abandonar os seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. Ontem nós terminamos uma série de pregações. Pessoas que assistiram às pregações consideraram esses assuntos. Eu sei que pessoas gostariam de ter descanso para sua alma. Lamentavelmente, as reuniões terminaram sem que tenham obtido descanso para a sua alma. O que falta? Da parte de Deus não falta nada. Da parte do Senhor Jesus Cristo está tudo pronto. O seu sacrifício, a sua morte foi completa. E Deus o ressuscitou dos mortos e o assentou no lugar mais alto, à sua destra no céu.
O impedimento está da nossa parte. O impedimento está da parte do pecador. Coração enganoso. O inimigo das nossas almas tendo sucesso em lhe atrair para outro lugar, para outras coisas, e fazer duvidar. Eu espero que cada um que me ouve hoje da noite entenda isso. Não permita que o coração enganoso duvide da bondade de Deus. Porque o que Deus oferece ao pecador é muito mais do que nós podemos imaginar. Bênçãos não só para esta vida, bênçãos para a eternidade que não são possíveis de descrever. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Dê esse passo de confiança em Deus, este passo de confiança no Senhor Jesus Cristo. Largue o seu pecado, o seu caminho que lhe leva para a perdição eterna. E hoje mesmo, abrace aquele que lhe deseja bem, que lhe deseja salvar, e receba descanso para a sua alma. Rapidamente, João capítulo 6. Mais ou menos o mesmo assunto nós temos o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. É o mesmo assunto. Pessoas hoje de noite com fome, com sede, precisando e desejando satisfazer a sua alma em coisas que não satisfazem. A promessa do Senhor Jesus Cristo: quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aquilo que os homens buscam e não encontram está sendo oferecido hoje de noite para você. Nunca terá sede, não terá fome, aqueles que aceitam a Cristo. Não deixe o diabo pensar: tu terás saudades, tu terás sede, tu terás saudades do mundo, tu terás fome. O Senhor Jesus Cristo diz: nunca terá sede, não terá fome. A salvação deixa a pessoa plenamente satisfeita, um contentamento pessoal, íntimo, que o mundo não tem como oferecer. Nós vivemos no mundo com as dificuldades e as coisas que nos cercam, que nos incomodam e nos entristecem. Mas no meio de tudo, a pessoa que tem a salvação possui um contentamento que o ímpio não tem como conhecer. O que vem a mim não terá sede, não terá fome. Não deixe o inimigo da tua alma te enganar, te iludir. A promessa do Salvador: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje nós temos a oportunidade, o pecador tem a oportunidade de se dirigir a Cristo por fé. Nós não precisamos sair do lugar onde estamos.
o pecador não precisa mexer nem mão nem pé. A ida a Cristo é um ato de confiança, é um ato de fé. O Senhor Jesus Cristo diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma promessa. Impedimento é da nossa parte. Da parte do Salvador não há braços abertos para receber o pecador. De maneira nenhuma lançarei fora. Um diferente daqueles versículos lidos na primeira parte da reunião. Um grande trono branco. Um dia em que os homens que morreram sem a salvação, sem Cristo, estarão perante um grande trono branco. E aquele que diz hoje: vinde a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Naquele dia, lançará no lago de fogo todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Cada pessoa que morre em seus pecados estará perante ele naquele dia. Seu nome não estará no livro da vida. Consequentemente, a pessoa será lançada no lago de fogo, sabendo que este é o destino que merece. Sabendo que, tendo rejeitado o convite de vinde a mim, só tem um possível lugar para ir. Depois de ter recusado o convite, enquanto era dia de oportunidade, lançado no lago de fogo. Será que os meus ouvintes hoje de noite vão considerar esse convite? Vão considerar com seriedade as consequências de recusar o convite? Salvador te convida: vinde a mim. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe chegar aquele dia que será lançado no lago de fogo, plenamente consciente que é isso mesmo que eu mereço. Tão bom seria reconhecer isso hoje. Reconhecer hoje: eu mereço o castigo eterno. Mas teve um que foi castigado em meu lugar, que hoje me convida: vinde a mim, e eu os aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. O convite do Evangelho estendido ainda hoje de noite, para que você não ouça: apartai-vos de mim. Um dia no futuro, Deus tenha misericórdia e te ajude a encarar esse assunto hoje de noite com a seriedade que merece. Tu seja salvo, porque é possível ser salvo hoje de noite, aceitando a Cristo como Salvador. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos que ainda é dia de salvação. Ainda o Salvador convida os pecadores ao arrependimento. Te agradecemos que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, nos habilita para entrar no céu. Te agradecemos. Tua bênção sobre nós já durante o dia. Pedimos especialmente pelos nossos amigos não salvos, que não permitam deixar passar a oportunidade. Nós pedimos a tua bênção,
Te agradecemos pela tua palavra lida hoje de noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, agradecemos a presença e a atenção de cada um que linkou e convidamos, na vontade de Deus, para a próxima sexta-feira, às 20 horas, mais uma pregação do Evangelho. Mas não deixe até lá este assunto importante. Receba hoje a Cristo como Salvador. Muito obrigado e boa noite.